Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Lucas Carenhato, do PT, a quem eu de imediato saúdo. Vereador Lucas, sempre uma honra tê-lo conosco aqui. Olá, Fábio, a todas as pessoas que acompanham o programa. Vereador, é sempre interessante aqui no programa cumprir o processo de quando o projeto é pensado, depois discutido e até se tornar lei. E nós tivemos mais ou menos esse percurso aqui, tanto no âmbito da casa quanto do próprio programa. O senhor havia apresentado um projeto de lei no sentido de promover sessões adaptadas para autistas em salas de cinema, espetáculos no âmbito de Caxias do Sul. Essa medida foi aprovada aqui pelos seus colegas vereadores, pelo conjunto da casa, e agora compete à prefeitura regulamentar a aplicação dessa lei. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, não só para a comunidade autista, mas para toda a audiência que nos acompanha. Pô, que legal, Fábio. Primeiro, parabenizar o programa. Eu estava aqui pensando quando tu falavas, porque nessa legislatura eu sou o vereador que mais propus projeto de leis e que mais teve leis aprovadas ao longo da legislatura. Então tem que pedir uma música no Fantástico. Não, brincadeira. Mas é isso, para mim legislar é uma das funções mais sagradas de um vereador e a gente teve muito empenho e se esmerou em pensar em projetos que dialogassem com demandas para a cidade e que o nosso mandato fosse demandado. Então, o tema da inclusão é um tema muito importante e que é muito latente na nossa sociedade. Eu, como professor, na sala de aula, como pesquisador em educação, no meu doutorado, tratei muito disso. E vários pais e mães de autistas me questionavam sobre a necessidade de que a área da cultura fosse pensada no tema da inclusão. Na educação, a gente tem uma série de políticas já bastante desenvolvidas, mas em muitas outras áreas nós temos que avançar. E é nesse sentido que nós elaboramos, então, um projeto de que as sessões de cinema fossem disponibilizadas num formato adaptado para os autistas e os seus familiares. E por que para os seus familiares? Porque também é uma outra situação, né? Que acompanha. Exatamente. Muitas das crianças, dos adolescentes até adultos, eles precisam estar acompanhados pelos seus pais e ou familiares. Então também a sessão adaptada, ela garante a inclusão, lógico, do público a quem ela se define, mas também para os seus familiares que podem aí acompanhar. Então nós discutimos isso com algumas entidades que dialogam aí com a comunidade autista. Ele ficou rodando na casa, nas comissões, e veio para votação e foi aprovado por unanimidade. Então, mais um projeto e que às vezes, Fábio e telespectadores, para a pessoa que não tem um familiar autista, um filho, parece algo tão pequeno, mas dá a garantia de que essa criança, de que esse adolescente, de que esse adulto possa ser respeitado na sua individualidade. Mexe com a autoestima. Total, porque é isso, assim, pra gente ir no cinema, pegar o Uber ou o carro, ir até o Iguatemi, ir até o São Pellegrino, ir até o Ordovás, é uma coisa simples, vai escolher o filme e tu vai assistir. Mas pensa que, em razão do nível de suporte dessa criança, desse adulto, desse indivíduo autista, ele provavelmente não vai assistir o filme em razão do barulho, da luminosidade, enfim. Então, é algo, na nossa avaliação, importante, que democratiza o acesso à cultura para a comunidade autista. Vereador, para quem está nos acompanhando, o que é uma sessão de cinema adaptada para o público autista? Vai ter um controle no tom da luminosidade do telão? Ou vai se cuidar mais da sonorização? Porque o que destaca muito o cinema, além da tela grande, obviamente, é a sonorização, né? Aquele ambiente mais forte, mais impactante. Enfim. Claro. Cada pessoa com autismo, ela tem características específicas. E essas características, muitas vezes, restringem o contato com o som ou com um determinado, o determinado número de decibéis, ou mesmo com a luminosidade. O contato com esses agentes vão influenciar e podem desorganizar essa criança, esse adulto. Então, a sessão adaptada, ela considera numa média, porque aí nós temos uma série de especificidades de cada pessoa, ela considera uma média
que permita que essas pessoas acompanhem essa sessão de cinema sem ter o incômodo ou sem estarem impedidas, inclusive, do que uma sessão normal tem. Então, geralmente, a relação que vai se estabelecer é com o som, com o nível do som e da luminosidade. Vereador, como eu anunciei no preâmbulo ali, quando começávamos a entrevista, ainda a medida carece de uma regulamentação por parte do Executivo. O senhor já tem um processo de interlocução junto à Prefeitura e também uma noção de prazo para que isso se torne realidade de vez em Caxias do Sul? Antes do programa começar, a gente falava exatamente sobre isso, né? Às vezes parece tão difícil aprovar a lei na casa. E essa é a primeira batalha. Exato. Porque a batalha mais inglória, às vezes, é a aplicação da lei. Bom, o prefeito municipal tem um prazo para regulamentação e, posteriormente, nós vamos estar fiscalizando para que todas as salas de cinema em Caxias disponibilizem essas sessões adaptadas. Aqui só quero fazer uma consideração. Uma pauta concomitante à questão das sessões de cinema adaptado. Veja, Fábio, nós temos vários shoppings na cidade, shoppings com décadas, inclusive. E uma das questões que várias cidades de médio e grande porte do mundo já avançaram para que esses espaços, que os shoppings sejam espaços de inclusão, são os abafadores. Olha que coisa simples, é que uma criança ou um adulto autista, ele tem acesso a um abafador e que ele vai estar circulando num espaço público de forma mais confortável. Não se perturbar com som ao abafador. E Caxias, os nossos shoppings não têm. Então, a partir de uma demanda do nosso mandato, a gente fez uma reunião aqui com a direção do Világio e os abafadores já estão à disposição. Nós, inclusive, faremos uma visita essa semana lá. Vamos ao cinema também, falar com a direção lá do cinema. Mas veja que são questões simples, que não envolvem grandes recursos, até porque a pessoa usa o abafador e depois entrega. E nós não temos um número tão significativo de autistas em Caxias para pensar no impacto financeiro. Mas aquele shopping não teve uma lei, mas já está à disposição. Então, nesse caso não foi lei, mas foi uma ação que nós fomos provocados e fizemos essa interlocução e apresentamos um projeto de lei que está tramitando na casa ainda sobre esse tema, que é um projeto de lei que cria um selo para escolas, nós intitulamos, né, Selo Escola Amigo do Autista. Na verdade, se estabelecem alguns critérios e as escolas da rede pública ou privada em Caxias e que garantem a inclusão à comunidade autista ganham esse selo. É um símbolo, mas que valoriza a boa conduta que a maioria das nossas escolas tem num tema que há uma obrigação, porque nós já temos leis federais, estaduais. O selo seria conferido pela própria Câmara. Exatamente, exatamente. A Câmara disponibilizaria, valorizando o trabalho de várias escolas que na nossa cidade já atuam nesse sentido. O senhor lança mão de uma série de medidas e não só do ponto de vista da lei, porque muitas vezes a lei soa assim, agora eu sou obrigado a fazer tal coisa porque o vereador lá aprovou e a prefeitura instituiu, regulamentou. O senhor trata de iniciativas de conscientização. Como é que o senhor vê também esse processo? Porque na medida em que as pessoas se conscientizam, como, por exemplo, o senhor tratou dos tapadores de ouvido para autistas em shoppings, enfim, o senhor já encontra esse cenário de conscientização por onde precisamos avançar? É um processo, acho que o parlamento, o programa, o que a gente faz aqui na casa, ele vai ao encontro da construção da cidadania. Porque, como tu bem disseste, a lei é uma etapa, mas a aplicação da lei, ela depende, lógico, do Código Legal, da lei existir, de que ela seja fiscalizada, mas que a sociedade perceba a importância disso. Ou seja, a inclusão não é favor para ninguém. É um direito que as pessoas têm. Então, ao mesmo tempo que a gente propõe a lei, nós precisamos debater com a sociedade, apresentar a importância da lei, de que ela seja fiscalizada, mas de que as pessoas entendam, nesse caso, uma sala de cinema, ou uma escola, ou um shopping, um espaço comercial. Então, acho que tem sim a proposição e a aprovação, mas ao mesmo tempo provocar a sociedade nos mais diversos do espaço, para reconhecer a importância e o segmento da lei. Vereador Lucas, nós vamos para um breve intervalo e já no retorno vamos continuar tratando de pautas da cidade e vocês que estão nos acompanhando, continuem conosco.
hoje recebendo o vereador Lucas Carenhato, do PT. Tomei vacina e mesmo assim estou gripado. Como isso é possível? Calma que a gente te explica. Primeiro, é importante deixar claro que a vacina da gripe é feita com o vírus inativado. Ou seja, é impossível que os fragmentos do vírus utilizados para fazer a vacina causem a doença. Mas a vacina demora cerca de 15 dias para fazer efeito. Então, sim, podem aparecer sintomas de uma gripe que você contraiu antes e que só venha se manifestar depois da vacinação. Além disso, pode ser um resfriado, que é causado por outro vírus e apresenta sintomas mais leves. Em segundo lugar, as vacinas disponibilizadas pelo SUS são trivalentes, ou seja, protegem contra 3 tipos do vírus influenza. Então, infelizmente, ainda existe a possibilidade de você ser infectado por um tipo do vírus que não está incluído na vacina. E tem mais, o objetivo da vacinação é reduzir as internações, as complicações e a mortalidade. Por isso, fiquem atentos, a vacina é a forma mais eficaz de prevenir complicações associadas à gripe. Confira se você faz parte do grupo prioritário e busque um posto de saúde para se vacinar. Estamos de volta, então, hoje recebendo o vereador Lucas Carenhato, do PT. Vereador Lucas, como vimos conversando, primeiro na pauta dos autistas, o senhor lançou mão de uma série aqui de projetos, iniciativas, junto às quais o senhor tem se envolvido e também o próprio conjunto da casa. Nós temos aí políticas públicas que têm recebido o aval crítico do senhor. O senhor sempre se posiciona em plenário de forma crítica. A crítica não no sentido de esculhambar, mas no sentido da própria construção. Muitas vezes as pessoas têm essa confusão. O sujeito que é crítico porque ele só quer criticar. Não, muitas vezes ele quer contribuir com o debate. É que o senhor tem enxergado, de modo geral, a condução de políticas públicas da cidade? Então, nós estamos na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade com um PIB bastante elevado, se nós compararmos a muitas cidades brasileiras do nosso tamanho. Mas a exemplo da situação que nós estamos vivendo, né, dessa situação climática tão triste para o estado do Rio Grande do Sul e para a nossa cidade, que se comparado com a região metropolitana, com o Vale do Taquari e outras, parece que nada aconteceu em Caxias, mas muitas coisas aconteceram. Muitos sofrimentos surgem a partir da desgraça toda que nós estamos passando. Perdemos vidas em Galópolis. Exatamente, né? Mas aqui eu quero, para a gente refletir como as políticas públicas são importantes. Eu defendo a importância de um Estado que seja promovedor de políticas públicas, que atendam o direito das pessoas. E para nós pensarmos numa cidade, né, com um relevo acidentado, né, numa região de serra, e que foi se formando em vários dos nossos bairros de maneira desorganizada, aí decorre um grave problema, que é o risco de pessoas que vivem em áreas possíveis de deslizamento, como o que aconteceu em Galópolis. Isso era absolutamente impensado no passado. Mas, no passado, nós não tínhamos volumes de chuva como nós temos hoje. Eu lembro no que acontecia em Santa Catarina, ou mesmo no Rio de Janeiro, em regiões serranas, que quando chovia deslizava. E os especialistas falavam que, em razão do nosso solo ser diferente, isso era muito mais difícil de acontecer em Caxias. Mas agora está acontecendo. E diante dessa situação, nós precisamos pensar em políticas na área da habitação que vão necessitar de recursos importantes de dinheiro, mas que vão garantir a segurança e a vida das pessoas. Se nós pensarmos em regiões, por exemplo, na beira do Tega, lá na região do Reolon, né? Se nós pensarmos em muitas regiões do interior, como foi em Galópolis, em Vila Oliva, em outras, né? Se nós pensarmos no Monte Carmelo, no Coesp, na ocupação do Planalto, são regiões onde habitam centenas, milhares de pessoas e que nós não temos um estudo aprofundado diante desses agentes de intempéries se são áreas efetivamente seguras para essas pessoas permanecerem. Aí nós estamos elaborando um projeto de lei que cria uma política pública do município de estudos
no curto, no médio e no longo prazo, que atestem a possibilidade dessas pessoas aí permanecerem. É lógico, eu respeito por demais, não dá para sair tirando as pessoas, não é no sentido de alarmar, mas o poder público ele precisa garantir o direito à habitação, isso é óbvio, mas a garantia da vida das pessoas. Isso que o senhor tem colocado, outros vereadores que passaram por aqui, independentemente de matias partidário ou ideológico, colocaram também. De uma análise mais precisa, sobretudo em áreas de ocupação irregular, daqui a pouco pensar uma realocação dessas famílias ou moradias populares. E nós tivemos recentemente em Caxias do Sul, há alguns anos, nessa administração atual do prefeito Adilóide Domênico, o chamado REURB, aquele programa de regularização fundiária, e vários governos têm se debruçado em torno disso, de tentar democratizar mais o acesso à moradia. Será que os gestores públicos têm falhado nesse processo? Ou uma ansiedade muito grande daqui a pouco de conferir o lote, o terreno e a moradia, e fica um pouco de lado essa preocupação ambiental que ganha mais ênfase agora? Fábio, né? Num dia frio como esse, tu abriu aí um precedente, nós precisava de mais algumas horas para analisar esse tema e tomar um chimarrão ou uma freixenet. Não tô brincando, os telespectadores aqui, o Fábio é um admirador aqui das espumantes. Mas sobre o tema que tu tá provocando. De fato, as pessoas terem acesso à documentação da sua casa é algo primordial. E o governo precisa fazer isso. Agora, o que nós estamos falando é das pessoas habitarem em regiões que podem deslizar e as pessoas podem morrer. E aí, como eu não sou um negacionista, esse estudo é um estudo que precisa se lastrar na ciência. Ou seja, nós precisamos e temos instituições, temos a Universidade de Caxias do Sul, o IFE, outras, com profissionais da cidade ou de fora, com um estudo aprofundado da questão climática, topográfica, enfim, de todos os agentes. E aí, o que assusta, eu circulo muitos bairros da cidade. E quando a gente fala de remoção, é óbvio que se tu for lá no Beco do Xamixunga e dizer que o povo vai ter que sair, eles não vão querer sair. Porque a condição que as pessoas vivem, elas habitam lá 40, 50 anos, na dificuldade, com o Tega alagando. Mas lá elas estabeleceram as relações. O que não dá é para tirar as pessoas, como foi no Santa Fé, à beira da Rota do Sol, e botarem elas lá no Rota Nova, sem creche, sem posto de saúde, sem nada. Criar um conjunto habitacional de 10 andares e botar as pessoas lá. Então, além da questão de pensar no risco, há de se construir com as comunidades que têm risco, atestados pela ciência, espaços alternativos que garantam a dignidade das pessoas. Nós falamos de projetos de 10, 15, 20 anos. Quando nós pensamos, por exemplo, lá nos Braga, no Fátima Abaixo, quando teve a intervenção ali na RS, foi um trabalho de muito tempo do pessoal que vivia num espaço que não era legal, mas tem que se construir. E aí tem que ter vontade política, tem que botar a mão na massa, às vezes, em iniciativas que não são muito populares, mas nós vamos preservar a vida das pessoas, com a garantia da dignidade. Então, acho que esse é um tema importante. Nós choramos a perda de caxienses que as suas casas deslizaram, essas pessoas não tiveram sequer condição de se salvar. Quando a gente fala de Galópolis, nós não estamos falando de uma área de subhabitação, né? Estamos falando de áreas regulares ali. Mas, então, nós temos que pensar em toda a cidade, de locais que efetivamente têm risco. E aí precisa política pública. Porque se tu disser para uma pessoa lá de Galópolis que ela vai ter que sair da área dela, o cara deu a vida dele, é o vô construindo a casa. Exatamente. Enfim. Mas é algo que nós temos que enfrentar. Entre a vida e eventualmente o recurso que tu despendeu, a gente vai ficar com a vida. Mas aí o poder público tem que sinalizar. E aí é recurso, é estudo, e é uma política, Fábio, que aí também mora, como diria a música, aí mora o perigo. Quando a gente pensa no planejamento da cidade, então os novos loteamentos, eles não podem ser permitidos em locais que tenham risco. É aí que eu queria entrar também, vereador, que são debates sobre os quais, historicamente, aí não é só Caxias do Sul, isso cabe para vários municípios, estados, a própria federação, quando surgem as discussões, mas pode
construir próximo à área de preservação permanente. Aí fica aquela discussão. Ah, se você é contra, você se opõe ao desenvolvimento econômico. Se o cara é a favor, é porque ele quer uma economia mais forte. Agora nós vemos mortes e um prejuízo econômico. Claro. Então, como é encontrar um equilíbrio? Porque essas discussões estarão de volta. Bom, aí tu traz outra questão fundamental para o debate. O equilíbrio é a garantia da vida e da humanidade. A forma como as coisas foram construídas, o resultado é o que nós temos hoje. A região metropolitana embaixo da água, o Vale do Taquari dizimado. Eu tive em São Sebastião, Fábio, domingo, o cenário é de guerra. Sabe, ao lado do Rio Caí, casas de 3 andares que não existem mais. É esse o cenário. E a forma como a sociedade se organiza, de exploração do meio ambiente a qualquer custo, resultou isso. O que limita na política de planejamento da cidade? São as questões técnicas e científicas. Se a gente coloca o econômico ou o capital à frente disso, vou te citar um exemplo. Estive no Vila Lobos. O Vila Lobos é uma região geográfica problemática, casas foram alagadas, foram destruídas lá no Vila Lobos, e eu fui numa moradia lá que alaga. Os moradores foram retirados pela Defesa Civil. Um volume extraordinário de água. Aí o morador disse assim, vereador Lucas, aqui atrás do Vila Lobos, a prefeitura, em certo tempo, autorizou um conjunto habitacional. E a água do conjunto habitacional foi canalizado para cá. Aí o que acontece? Quando chove, o volume de água aumenta e alaga as casas lá de baixo. Mas quem liberou isso? Não fez um estudo? Qual o estudo que justificou que o gestor público liberasse? Claro. Eu poderia te citar o Monte Carmelo. Acontece em vários lugares da cidade. Então, nós precisamos planejar e reorganizar a cidade para esse novo tempo, que será de desafios, que será de tristeza, mas nós temos que mudar a nossa prática de organização da cidade, sob pena de sofrermos ainda mais e, no limite, perdermos vidas, como aconteceu recentemente. Vereador Lucas, eu não quis interromper o seu raciocínio, estamos um pouquinho além do nosso tempo. No que eu devolver a palavra para o senhor, quem está nos acompanhando poderá verificar os seus contatos para envio de críticas, sugestões ou elogios. O senhor tem breves segundos para as suas considerações finais. Fábio, eu queria agradecer aqui a participação. Meu filho José Arthur, quando eu me candidatei em 2020, ele me disse, pai, a função do vereador é cuidar da cidade, e é isso que a gente tem feito com muita responsabilidade. Mais uma vez, muito obrigado então, vereador. Acabamos de conversar com o vereador Lucas Carenhato, do PT. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.